Então, amém. Meus irmãos, vamos para a aula. Aula sobre o milênio, parte 2. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 3. É o texto que dá sustentação ao tema que nós estamos abordando, né? Cuja primeira aula foi terça-feira passada e hoje nós complementamos. O único texto da Bíblia que fala explicitamente de um milênio, de um reino de 1000 anos, é esse aqui. Então todos encontraram, todos acharam? Encontraram? Então diz assim as Escrituras Sagradas: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo traga discernimento, para que nós possamos compreender a verdade sagrada. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós, meu Senhor, humildemente, prontos para ouvir a Tua voz, pronto para aprendermos de Ti, pronto para sermos ensinados pelo Teu Espírito Santo. Porque se o Teu Espírito não nos ensinar, em vão é a pregação do pastor. Porque é o Teu Espírito que ensina, não é o pastor. O pastor só pode explanar a Tua palavra. Ele não pode fazer nada, absolutamente nada além disso. Mas o Teu Espírito é que abre o entendimento, abre o coração, é que faz com que haja uma compreensão, faz com que haja o discernimento, e aí a Tua palavra é compreendida. E a partir desta hora, meu Senhor, nós ativamos a mente de Cristo no Teu povo, rechaçamos toda e qualquer altivez, toda e qualquer fortaleza que se levante contra o conhecimento da Tua palavra, contra o conhecimento da Tua verdade. Usa-me, Senhor, como instrumento Teu. Dá-me a inspiração, dá-me a capacidade de explanar esta aula com verdade. E que tudo isso seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o crescimento espiritual do Teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém e amém. Diga graças a Deus. Então, o pensamento que está na apostila, ele diz: este é um assunto que tem gerado muita polêmica no seio do cristianismo. O objetivo desse estudo é levar você à verdade acerca desse tema através das Escrituras, porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Então vamos direto ao ponto 1 da aula de hoje, que diz assim: nem tudo que está descrito na Bíblia está em ordem cronológica. Nem tudo que está escrito na Bíblia está numa sequência lógica. Isso é muito importante. Você vê que a maioria do povo de Deus tem absorvido essa crença na existência de um milênio literal, né? Eles acreditam, a maioria, que Jesus vai voltar, que Ele vai reinar durante 1000 anos, 1000 anos literais, 1, 2, 3, 100, 200, 300, 400, 500, né? Eles acreditam desta forma, que Jesus vai voltar, que Jesus vai reinar por 1000 anos sobre a terra. O povo de Deus tem crido, meus irmãos, desta maneira, porque normalmente se ensina ao povo de Deus que os acontecimentos que estão narrados aqui em Apocalipse 20, como nós começamos a ler agora, vão se realizar após a segunda vinda de Jesus, como está descrita no capítulo 19. Então se ensina assim, ó,
Você está vendo? Isso aqui que Apocalipse 20 diz, vai se realizar depois que Jesus voltar. Porque no capítulo 19, João narra a segunda vinda de Cristo. Veja só, vamos lá no capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11 em diante. Diz assim, João relata e diz: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, aqui, João descreveu a visão que Deus concedeu para ele da segunda vinda de Jesus. Então veja, qual foi a lógica que se criou em cima disto aqui? Eles dizem assim, aqueles que ensinam que vai haver um milênio de 1000 anos, literalmente. Ele diz assim, ó, se Apocalipse, capítulo 19, versículo 1 a 16, está descrevendo a segunda vinda de Cristo, eles dizem absolutamente óbvio que o que vem a seguir, que está descrito no capítulo 20, é a sequência lógica, é a sequência cronológica daquilo que está descrito no capítulo 19. Parece ter lógica isso. Parece ter uma lógica, mas só parece. Porque na verdade isso é um erro. Quem maneja bem a palavra da verdade, sabe, ou pelo menos tem a obrigação de saber, que nem tudo que está descrito na Bíblia está numa ordem cronológica. Por exemplo, aqui mesmo no livro do Apocalipse, volte atrás, no capítulo 11, versículo 15, vamos ler do 15 ao 19. Então diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostaram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então aqui, olha só, João aqui, ele está falando de quê? Está falando do julgamento dos mortos, está falando da visão que ele teve, da entrega do galardão aos servos, aos profetas, aos santos, a todos aqueles que temem a Deus. É a visão que ele teve. Aqui também é o momento em que Deus vai destruir os ímpios, vai manifestar o furor da sua ira. Então, está perfeitamente claro isso aí, não está? Agora veja, o que vem na sequência, capítulo 12, olha o que vem a seguir. Capítulo 12, versículo 1 em diante. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz.
Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, irmãos, aqui agora no capítulo 12, nós temos o quê? A descrição de uma rebelião que houve nos céus, quando Lúcifer se rebela, arrasta com a sua cauda uma terça parte dos anjos de Deus, e uma descrição do nascimento de Jesus. Então você vê claramente que esses fatos que estão narrados aqui no capítulo 12 não é uma sequência cronológica do que foi narrado no capítulo 11. No capítulo 11 ele narra o quê? A vinda de Jesus, entrega do galardão, Deus manifestando a sua ira, destruindo todos os ímpios. No capítulo 12 ele narra o nascimento de Jesus. Então não pode pensar que é uma sequência cronológica. Então, da mesma forma, aquilo que foi narrado lá no capítulo 20, como nós vimos aqui, não é uma sequência cronológica do que foi narrado no capítulo 19. Não pode interpretar como sendo uma sequência cronológica. Então, a verdade da Bíblia é que este reino de 1000 anos, que João descreve aqui em Apocalipse 20, ele acontece obrigatoriamente antes da segunda vinda de Jesus. Esse reino de 1000 anos, na verdade, ele compreende um período que vai desde a primeira vinda, desde a morte e ressurreição de Jesus, até pouco antes da sua segunda vinda. É esse período que João chama de 1000 anos. Não são 1000 anos literais. Você lembra que nós vimos aqui na aula passada, em Pedro, porque para o Senhor, um dia é como? 1000 anos como? Um dia. Então veja, só depois desta era da igreja, esse milênio, esse 1000 anos, é que Jesus volta pela segunda vez e realiza o quê? O dia do juízo final. Esse dia do julgamento final, eu mostrei ainda há pouco aqui em Apocalipse 11, mas ele também está descrito aqui em Apocalipse 20. Vamos lá? Vamos voltar lá em Apocalipse 20. Versículo 11 em diante. Ele diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, é muito importante que você atente para o fato de que não apenas no livro de Apocalipse, mas também em qualquer outra passagem do Novo Testamento, qualquer outra, esse dia do juízo final está sempre relacionado à segunda vinda de Cristo. Sempre. Todas as vezes que a Bíblia fala no dia do juízo final, está relacionado ao dia da segunda vinda de Jesus. Porque é quando Jesus vem que se dá o dia do juízo final. É exatamente na segunda vinda dele. Você quer ver? Aqui no capítulo 22 do Apocalipse, versículo 12. Olha o que diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Você está compreendendo? Quando ele vem segunda vez, é que vai distribuir galardão. Nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus, não para sermos julgados se vai para o inferno ou não vai para o inferno. Não.
quem é de Deus comparece só para receber galardão. Quem vai ser lançado no inferno são os filhos do diabo. Então, em Mateus capítulo 16, versículo 27, olha aqui. Jesus falou o seguinte, ele diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, quer dizer que esse dia do juízo acontece quando? Quando Jesus volta, na segunda vinda de Cristo. Mateus, capítulo 25, só adiantar um pouco. Versículo 31, vamos ler o 32 também. O Senhor disse assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Você está vendo? Quando é que isso vai acontecer? Na segunda vinda de Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 em diante. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 em diante. Diz assim: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então veja, diante disso que foi exposto até agora, irmãos, fica absolutamente claro que esse reinado de 1000 anos, que João descreve em Apocalipse 20, tem que ocorrer antes e não depois da segunda vinda. Porque quando ele vem segunda vez, já vem para exercer juízo, já vem para distribuir galardão para os filhos e para lançar os filhos do diabo aonde? No inferno. Então não pode dizer que Jesus vem segunda vez e estabelece um reinado de 1000 anos. Não pode, é absolutamente impossível, né? Ponto 2 da apostila. Diz assim: a Bíblia fala de 2 ressurreições. É verdade. Mas não 2 ressurreições de entre os mortos. Não. Fala de uma ressurreição espiritual e da ressurreição física. São essas 2 ressurreições que a Bíblia fala. Vamos ver Jesus falando sobre ela. No livro de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 5, versículo 24. Todos os irmãos acharam? João capítulo 5, versículo 24 e 25. Então Jesus disse assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, olha isso há 2000 anos atrás, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Isso aqui é o que? A ressurreição espiritual. Aquela primeira ressurreição que João se refere lá, que ocorre quando todo Filho de Deus, né, ao longo dessa era da igreja, desse milênio, recebe de Deus através da pregação do Evangelho. Olha, em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, isso há 2000 anos atrás, em que os mortos espirituais, todo Filho de Deus quando nasce, já nasce o quê? Morto em delitos e pecados. Então, os mortos
ouvirão a voz do Filho de Deus, o Evangelho, ouvirão a palavra, e os que a ouvirem, viverão. Todo filho de Deus já nasce nesse mundo morto espiritualmente. Mas no dia que ele ouve a voz do Filho de Deus, no dia que ele ouve o Evangelho da graça de Deus, ele crê, ele recebe de Deus vida, sabe? Deus lhe infunde vida, ele passa da morte para a vida. Paulo ensinou sobre isso. Abra em Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2. Vamos ler o versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. Posso ler? Então vou ler. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando ele nos deu vida, nós estávamos como? Mortos. Espiritualmente mortos, nos deu vida. Olha o versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo isto aqui está se referindo à ressurreição espiritual, que é a primeira ressurreição que todo filho de Deus experimenta quando ele está morto em delitos e pecados, através do ouvir o Evangelho. Ele ouve a palavra, ele está morto, ele crê, Deus lhe imputa o dom da fé para ele crer, e na hora que ele crê, ele recebe de Deus vida outra vez, através do Espírito Santo, né? Essa é a primeira ressurreição que João se refere lá, viu? Agora vamos ver a segunda ressurreição, que é a ressurreição dentre os mortos, né? A ressurreição física. Vamos voltar lá em João. João capítulo 5. Primeiro Jesus falou da ressurreição espiritual. Aí agora ele vai falar da ressurreição física. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Pronto? Então vou ler. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Essa é a segunda ressurreição. Da primeira ressurreição, irmãos, só participam aqueles que Deus predestinou para a salvação, os eleitos de Deus, os filhos de Deus. Agora, desta segunda ressurreição participam tanto os filhos de Deus quanto os filhos do diabo. Por isso que ele disse: os que tiverem praticado o bem. Quem são os que praticam o bem nessa terra? Os filhos de Deus, os eleitos de Deus, porque recebem de Deus vida, porque têm o Espírito Santo, porque são dirigidos por Deus. Os que tiverem praticado o bem, para a ressurreição da vida, né? Para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, quem são os que praticam o mal a vida inteira? Os filhos do diabo. Para a ressurreição do juízo, para serem lançados no inferno. Para isso que eles vão ressuscitar dentre os mortos, irmãos. Então, os que são de Deus ressuscitam, né? Recebem um corpo glorificado, vão reinar para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Quando Deus cria novo céu, nova terra, aí eles vão reinar eternamente com Deus. Os do diabo, para serem lançados no lago de fogo, para serem lançados no inferno. Está claro aí na tua Bíblia ou não está? Então, diante de tudo que nós já vimos até agora, vamos discernir aquilo que o Espírito Santo está falando através de João em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 em diante. Volte lá. Agora nós vamos discernir bem isso aqui. Apocalipse capítulo 20. Vamos ler do versículo 4 ao 6. Ok? Então João disse assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus,
tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5, João diz: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, o que é que João viu aqui? João teve uma visão daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Ele diz, bem como por causa da palavra de Deus. Ele diz, olha, e tantos quantos não adoraram a besta, nem receberam a sua marca na fronte e na mão. Ora, quem são esses aqui que suportaram, irmãos, até o sacrifício da própria vida, por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus? Quem são esses que não adoraram a besta, nem tampouco a imagem da besta, e não receberam a marca da besta, nem na fronte e nem na mão? Quem é essa gente aqui? Só há uma resposta. Só há uma resposta daqui: os que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, durante esta era da igreja, desde a ressurreição de Jesus até pouco antes da sua segunda vinda. Aqueles que participaram da primeira ressurreição, da ressurreição espiritual, aqueles que receberam de Deus o Espírito Santo, aqueles que ressuscitaram com Cristo, estão assentados em lugares celestiais. Então João viu lá, eu e você, ele viu todos, tantos quantos não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam a sua marca na fronte e na mão. No versículo 6 diz o quê? Olha o versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quer dizer que, se houvesse uma segunda ressurreição física, como eles ensinam, quem participasse da segunda nem é bem-aventurado, nem é santo. Eles, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses que participam da primeira ressurreição, a segunda morte não tem autoridade, não tem poder sobre eles. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quer dizer então que a segunda morte não pode atingir aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Está aqui. Agora eu pergunto, o que significa a segunda morte? Significa morte física ou significa morte espiritual? Morte espiritual. O versículo 14 responde. Olha o versículo 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então está absolutamente claro que a segunda morte, a punição eterna, que é o que está reservado para os ímpios, é o que ele está se referindo aqui. Então, a primeira ressurreição que João menciona aqui é a ressurreição espiritual. É aquela que todo filho de Deus participa. Quando ele ouve a palavra da verdade, ele crê na palavra da verdade, ele crê no evangelho da salvação, e ele é naquela mesma hora selado, batizado, ungido com o Santo Espírito da promessa. Ele passou da morte para a vida. Jesus disse, não entra mais em juízo. Acabou a história. Está claro isso aqui ou não está claro? Olha, Jesus disse isso, irmãos. Volta lá em João. João capítulo 10, versículo 27 e 28. João capítulo 10, versículo 27 e 28. Ele disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Segue ou não segue? Você viu a carta que eu li hoje no rádio? Deixaram aqui na igreja, no envelope?
Não, porque o homem manda em Deus, sou pastor, e eu que aceitei Jesus, se eu quiser eu largo Jesus hoje, e nem Deus impede. Meu Deus do céu. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele disse, eu as conheço e elas me seguem, né? Versículo 28. Eu lhes dou a vida passageira. Não. Eu lhes dou o quê? A vida eterna. Mas se pecar, vai para o inferno. Não. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ora, irmãos, o que João disse lá em Apocalipse 20? Sobre esses, as ovelhas, a segunda morte não tem autoridade. Ele disse, pelo contrário, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Essa era da igreja que nós estamos reinando agora. Olha, preste atenção nessa expressão, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Preste atenção nisso. Vem aqui Apocalipse capítulo 1. Grave essa expressão aí. Capítulo 1 de Apocalipse. Versículo 4 em diante. Posso ler? Todos acharam? Então vou ler. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Olha, a saudação desta nova aliança é graça e paz. Não é paz do Senhor, é graça e paz. Quando estabeleceu a nova aliança, findou a velha, a saudação passou a ser graça e paz. Viu? Então, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Agora presta atenção. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quer dizer que ele já nos constituiu o quê? Sacerdotes. Reino de sacerdotes. O que é que ele diz lá em Apocalipse 20? E serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Todo cristão, todo, já foi constituído sacerdote, né? Mais adiante, no capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9 e 10, diz assim, é a visão que João teve dos 144.000 selados, né? Isso é uma visão tremenda aqui de João. Então ele diz assim, e entoavam novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Os constituíste com o teu sangue, né? Reino e sacerdote. Você está vendo? Já nos constituiu reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Você está reinando com Jesus sobre a terra. Quando você morre, você continua reinando nos céus. E quando Jesus voltar, que estabeleceu o reino eterno, em novos céus e nova terra, nós continuaremos reinando eternamente com ele. Aleluia. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Olha só. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Olha, toda hora Deus dizendo que ele nos constituiu um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais
não sacrifícios físicos, não jejum, não vigília, não subir monte, não ficar não sei quantas mil horas de joelho no chão, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Bom, aí no versículo 9, Pedro complementa e diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Então, nós somos sacerdote hoje, nós estamos hoje reinando com Cristo, continuaremos sendo sacerdote e reinando com Ele por toda a eternidade, irmãos, quando nós ressuscitarmos num corpo glorificado. Mas já somos sacerdote hoje, estamos reinando com Cristo. Amém? Você acredita nisso, que você é sacerdote de Deus? Que você está reinando com Cristo, ou você não crê nisso? Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Ponto 3. Ponto 3 da apostila. Ele diz assim: os filhos do diabo não têm parte na primeira ressurreição. Por isso que ele disse: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Só os filhos de Deus têm parte. Venha de novo lá em Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículo 5. Todos acharam? Vou ler. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Irmãos, quem são esses restantes dos mortos que não têm parte na primeira ressurreição? Os filhos do diabo, os vasos de desonra, aqueles que a Bíblia chama de joio, filhos malditos, a planta que o pai não plantou, que são anjos decaídos, que assumiram um corpo de carne, por uma decisão soberana de Deus, que habitam nessa terra, mas são filhos do diabo, não têm direito à salvação, não têm direito ao Espírito Santo. São eles que adoram a besta e a sua imagem, são eles que recebem a marca da besta na fronte e na mão. Os filhos do diabo, você quer ver? Apocalipse 14, versículo 9 a 11. João diz: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Você está vendo? Tudo isso se referindo a quem? Aos filhos do diabo. No capítulo 17 de Apocalipse, versículo 8, ele diz: a besta que viste, pastor, que besta é essa aí? É um sistema religioso do anticristo, que já está estabelecido na terra. São as falsas igrejas, que pregam o falso evangelho, que induz o povo de Deus à idolatria, que induz o povo de Deus a crer em mentiras. É uma besta religiosa, é um sistema religioso do anticristo, contra Cristo. Então a besta que viste ela e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Quer dizer que há um povo nessa terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Os filhos de Deus tiveram seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Quando Deus nos criou nos céus, a imagem e semelhança dele, Deus já escreveu o teu nome e o meu no livro da vida, e de lá ninguém tira mais. Os filhos do diabo, que passaram a existir num corpo de carne semelhante ao nosso, a partir de Caim, não têm os seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. São eles que vão se admirar vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Volte no capítulo 13, que ele diz a mesma coisa. Ele fala sobre a besta que emerge do mar, que é um sistema político do anticristo também, viu? Ele diz:
e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Aí ele põe uma vírgula e vai explicar quem são esses todos: aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia. Você está compreendendo? Irmãos, esta é a verdade da Bíblia. Todos que habitam sobre a terra, todos, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, vão adorar a besta. Você pode evangelizar, você pode mostrar na Bíblia 500 milhões de vezes, eles não vão dar a mínima. Ainda diz assim: está na Bíblia, mas eu não creio assim. Eu não creio dessa forma. Quer dizer, a Bíblia e nada é mais importante para eles. Então, o que João viu na sua visão de Apocalipse foi que esses mortos espirituais não viveram, não participaram da primeira ressurreição, não reinaram com Cristo durante esta era da igreja. É isso que ele viu aqui. Sobre esses que não reviveram, que não participaram da primeira ressurreição, a segunda morte tem autoridade sobre eles, porque isso já foi decretado por Deus. Isso é um decreto eterno de Deus. Paulo, quando escreveu aos Romanos, falou sobre isso. Romanos capítulo 9. Olha como é importante, sabe, ter conhecimento, manejar bem a palavra, porque senão é uma tragédia. É uma tragédia, irmãos, viu? Encontraram aí Romanos capítulo 9, versículo 21. Paulo perguntou à igreja dos romanos: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Tem direito ou não tem direito? Tem direito. Então Deus quis soberanamente, da mesma massa, do mesmo barro, do mesmo ventre, fazer vasos para honra e vasos para desonra. Versículo 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para perdição? Quer dizer que há pessoas nesta terra que a Bíblia diz que são vasos de ira, frutos da ira divina, preparados para perdição. Receberam um corpo de carne, mas Deus diz: não vão crer na palavra, não vão obedecer a palavra. Eu os coloquei nessa terra para isso, para mostrar para eles que eu tenho poder, para mostrar para eles que eu sou Deus, para mostrar para eles que eu salvo todos os meus filhos, e para mostrar para eles que eu lanço todos eles no inferno. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Amém? Judas. Antes de Apocalipse tem Judas. Judas é um capítulo só. Versículo 13. Olha como é que o Espírito Santo se refere a essa gente aí. Os vasos de ira preparados para a perdição. Ele diz que eles são ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes. O que é uma estrela errante? Um anjo que, né? Lembra que nós lemos ainda há pouco lá em Apocalipse 12? A rebelião de Lucifer, o dragão, com a sua cauda arrastou uma terça parte das estrelas, dos anjos de Deus. Então uma estrela errante é um anjo decaído. Eles olham, esses homens, essas pessoas são estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Aleluia. O que é dele já está decretado por Deus, a negridão das trevas para sempre. No versículo 19, ele diz: são estes os que promovem divisões. Olha, irmãos, toda igreja que é fruto de divisão é do diabo. Toda ela. Foi divisão, não tem nada a ver com Deus aquilo ali. É o que você mais vê hoje. O sujeito se intromete dentro de uma igreja, chega lá, dá uma de bonzinho, e faz amizade com um, faz amizade com outro, aprende uma porção de coisa, aí chega lá na frente, ele cria um caso, se rebela, sai, aluga um prédiozinho ali na esquina, coloca o nome lá, igreja, Jesus Cristo não está aqui. E no outro dia tem seguidores. No outro dia tem gente seguindo.
causa divisão na igreja, arrasta a gente da igreja. Olha, você vê isso todo dia, toda hora acontecendo aí. Quem é que faz isso? Os filhos do diabo. São estes que promovem divisões. Toda pessoa que promove divisão é do diabo. Sensuais, ou seja, pecadores irreconciliáveis com Deus, que não têm o Espírito, não têm o Espírito Santo. Por isso que eles não reviveram nem reinaram com Cristo. Só pode viver e reinar com Cristo quem tem o Espírito Santo, quem tem o Espírito de Deus na sua vida. Essa gente não tem o Espírito Santo. Então, meus irmãos, esta mensagem de João para a igreja de Jesus naquela época, olha, foi uma mensagem que trouxe muito conforto para a igreja. Naquele momento, a igreja, ela estava terrivelmente oprimida. A igreja naquele momento estava violentamente perseguida. Então essa mensagem aqui do Apocalipse era uma mensagem tremendamente otimista. Era uma mensagem que Deus estava mandando para encorajar aqueles irmãos que estavam sendo violentamente perseguidos. Muitos estavam sendo mortos, executados como mártires, cortados ao fio de espada, queimados vivos dentro de uma fogueira. Então Deus, através dessa mensagem de Apocalipse, estava confortando a igreja. Deus estava dizendo assim: olha, vocês são bem-aventurados, vocês participaram da primeira ressurreição, a morte eterna não atingirá mais vocês. Vocês, mesmo que venham a morrer fisicamente, vocês vão continuar reinando comigo nos céus. Era este o encorajamento da igreja. E vou dizer para você, isso aqui também é um conforto para todos nós hoje. Eu vou dizer para você, você que tem sido perseguido, irmão, por causa desse evangelho da graça de Deus, você que não tem adorado a besta, olha, isto é a prova de que você nasceu de novo e de que você está reinando com Cristo. Isso é a prova. Você que perdeu algum ente querido teu, mas era uma pessoa crente em Jesus, olha, o teu ente querido que morreu, talvez um pai, uma mãe, um filho, um irmão, ele continua reinando com Cristo no céu. Ele continua como sacerdote de Deus e de Cristo. E quando Jesus voltar, ele vai receber um corpo glorificado, como você também vai receber, e ele vai reinar juntamente contigo para sempre com o Senhor, no novo céu e na nova terra. Aleluia. Amém? Então, o milênio significa uma era, um período completo, que vai desde a ressurreição de Jesus até pouco antes da sua vinda. A primeira ressurreição, a ressurreição espiritual, aquela que acontece quando o Espírito Santo habita em nossas vidas, nos dá vida outra vez. Ele nos ressuscitou com Cristo. Nós estamos agora ressuscitados com Cristo e assentados em lugares celestiais. A igreja, nós somos a igreja. Amém? E sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Fala para o teu irmão aí, diga: você já ressuscitou com Cristo. Diga: tu és sacerdote de Deus e de Cristo. Diga: você está reinando com Cristo. Aleluia. Diga: a segunda morte não tem autoridade sobre a tua vida. Você jamais vai para o inferno. Não tem possibilidade disso acontecer. Salvo uma vez, salvo para sempre. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém? Então dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar de pé.